Por exemplo, assim como por hábito, é possível acreditar que o sofrimento de outros seres sencientes lhe trará felicidade. Da mesma forma, ao continuamente gerar pensamentos de contentamento em relação a tudo que causa insatisfação, é possível permanecer num estado mental de contentamento. Como resultado dessa prática, você alcança a absorção meditativa, o samadhi, chamado tudo está coberto de felicidade. Mas, por outro lado, se há pessoas que são tão iludidas que acham que elas vão ter felicidade causando sofrimento aos outros, né? Aquelas pessoas que têm aqueles tipos de sadismo, nem precisa ser aquele sadismo grave, mas aquela coisa de que eu vou falar mal de alguém porque isso vai me fazer bem, né? Eu vou sabotar alguém porque isso vai me fazer bem. Em geral, isso eu acho que pode ser meio ingenuidade da minha parte, eu acho que grande parte das pessoas nem faz tanto com essa clareza de intenção. Às vezes é mais no sentido dela achar que ela está buscando uma justiça para ela, é mais no sentido dela achar que ela precisa fazer aquilo porque aquela outra pessoa, de alguma forma, fez algo de ruim contra ela e ela precisa alertar os outros. E às vezes isso é claro, isso é necessário realmente, dependendo do que foi feito, né? Mas muitas vezes, quando o sofrimento vem, quando aquela pessoa que nos fez mal, ela passa por uma situação ruim, como todo mundo passa ao longo da vida, vem aquela sensação, vem um leve prazer, ou às vezes nem tão leve assim, às vezes bem forte, né? Vem aquela coisa do bem feito. Né? Até em inglês tem uma coisa horrível que o pessoal fala, né? Karma's a bitch, que é muito no sentido quando alguém se dá mal, né? E é uma pessoa que ninguém gosta, que você pensa, o karma, né? Bem feito para aquela pessoa, né? Um entendimento aqui bem distorcido de karma, como se a gente devesse se alegrar com o karma negativo alheio. A gente está gerando karma negativo para a gente quando a gente faz isso, mas enfim. Mas então tem pessoas que têm esse tipo de delírio, né? Esse tipo de delusão. Se há esse tipo de pessoa, da mesma forma, a gente pode fazer outra coisa. A gente pode cultivar um outro estado mental. Ao continuamente gerar pensamentos de contentamento em relação a tudo que causa insatisfação, pensando que tudo isso que nos causa insatisfação é uma oportunidade na nossa vida. Não porque nos foi dada, não porque o universo nos deu essa oportunidade para aprender, mas nós podemos aprender algo com isso. E assim a gente se mantém no estado mental de contentamento, entendendo qual é a natureza do samsara e qual é a natureza dos seres do samsara. A gente vê muitos monges tibetanos, e é claro que há muita dissimulação às vezes, né? Mas a gente vê no mundo budista, e nem só no mundo budista tibetano, em outros budismos também, né? Aquele monge que parece que está sempre tranquilão, né? Aquela pessoa que parece que está sempre sorridente, aquela pessoa que não se afeta tanto com as coisas. É claro que isso depende muito também da personalidade, depende da constituição dos samskaras, etc., né? Do mapa astral e tudo mais. Mas muitas vezes isso realmente é algo sincero, muitas vezes é uma plena atenção que foi bem praticada, uma tranquilização mental que foi bem praticada lá, que aquela pessoa ela desenvolve também um senso de compaixão e ela entende, novamente, que aqueles seres não pertencem a ela e aqueles seres estão cada um no seu processo. E ela espera que aqueles seres amadureçam, que aquelas pessoas amadureçam. Mas mesmo que elas não amadureçam, o fato é que ela entende a natureza do samsara. E ela entende que da parte dela, ela pode fazer o que é possível para tornar o mundo um lugar melhor. Ela pode adotar as ações possíveis, né? Ela pode cultivar as paramitas e buscar desenvolver as paramitas. Então, nesse sentido, ela entra no estado mental de contentamento. E ela não teme mais a morte. Uma vez eu até vi um monge falando, né? Eu não tenho mais medo, eu não tenho medo da morte. Eu estou razoavelmente satisfeito, porque eu estou aqui aproveitando a minha vida humana e estou me dedicando ao Dharma. Não sei se ele é um praticante sincero, não conheço muito da vida dele. Ele me parece ser uma pessoa bem sincera, bem centrada, né? Mas, de qualquer forma, se isso for sincero, realmente não tem por que ter medo, não tem por que se deixar abater pelas infelicidades da vida. É claro que vai ter os momentos de infelicidade, porque ainda estamos no mundo, ainda estamos sofrendo as dores da matéria, as dores de estarmos encarnados
desse mundo material em que a separatividade ela é muito forte pelo próprio fato de que a matéria aqui é muito densa também, né? Mas, de qualquer forma, mesmo passando por essas dores que são inevitáveis da doença, do envelhecimento, de ver outras pessoas morrendo e indo embora, ainda assim há, há algo de centrado naquela pessoa que permanece, mesmo quando ela chora, quando ela experiencia essas ações ruins, essas ações, esses sentimentos de tristeza e tudo mais, de dor, etc. Se você bater a cabeça numa parede, você vai ter dor, não importa o quanto você medite. Isso vale para várias outras coisas. Ainda assim, há um senso de contentamento, de sabendo que isso é o samsara. E o que eu posso fazer? A partir disso, eu posso tentar gerar um bom karma para mim. A partir disso, eu posso ajudar outras pessoas, para que não só eu, mas que essas outras pessoas também se libertem do samsara. Como resultado dessa prática, você alcança um samadhi, um dos níveis de samadhi. Há vários níveis de samadhi. Claro que o samadhi, no seu nível último, mais completo, é o nirvana de um Buda, é o completo despertar de um Buda. Mas há níveis de samadhi. E shamatha, inclusive, a tranquilidade mental, também é um nível. Um nível mais inicial de samadhi, como a gente vê nos textos. Mas a pessoa que gera esse tipo de contentamento, de familiarização com o contentamento, ela alcança, então, esse tipo de samadhi que é chamado tudo está coberto de felicidade, porque ela entende que na dependência de tudo isso, ela vai alcançar a felicidade. Ela entende que na dependência dos seres sencientes, por mais irritantes que eles possam ser, por mais desafios que eles possam impor, é na dependência deles que se alcança a iluminação de um Buda, porque é necessário trilhar o caminho do Bodhisattva, e porque eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente, somos todos interdependentes. Então, nesse sentido, você entende que há uma dimensão de felicidade também aqui. Embora não seja um contentamento pleno de um nirvana, né, que a gente chama contentamento pelas nossas limitações da linguagem. O nirvana não é nem felicidade, nem infelicidade. É algo que está além dessa dualidade. Porque para haver felicidade tem que ter infelicidade também, né? As duas coisas elas operam numa relação binária aqui. A própria Blavatsky fala disso no texto. Né? Não dá para chamar o nirvana de felicidade porque é um campo que já não há mais infelicidade. Se não há infelicidade, não pode ter felicidade mais. Mas o fato é que nesse campo de separatividade em que estamos, se a gente entende a interdependência, a gente percebe que não há só infelicidade, que há uma dimensão de êxtase também, justamente porque a natureza Buda está em tudo e ajudando os seres a se lembrarem dessa natureza Buda, a felicidade vai aumentando, o contentamento vai aumentando porque o foco no eu e no meu vai ficando esquecido. E a forma como a gente enfrenta as dores da vida e os momentos de infelicidade vão ser mais tranquilos, né, do que alguém que está hiperapegado ao seu eu e às suas posses. O Aksayamati Sutra diz: o que é grande alegria? Então, como cultivar uma grande alegria? Relembrando as qualidades do Buda, né? Relembrando que há um Buda, há mais de um Buda, na verdade, e que esse Buda tem qualidades, e qualidades que estão em nós. É uma questão de nós desenvolvermos. Tranquilidade mental, buscar a tranquilidade mental. Não cultivar a melancolia, não permitir que a melancolia nos domine. Não permitir que a tristeza se prolongue mais do que ela deve. Todo mundo vai ter seus momentos de luto, né? Mas não pode permitir que esse luto, de repente, domine a nossa vida. Porque a natureza do samsara é insatisfação. Então, perdas e lutos sempre haverá no samsara. Liberdade do desejo. Tentar se tornar cada vez mais livre do desejo por experiências do samsara. Pelos desejos da gratificação dos sentidos e tudo mais, pela gratificação do senso de eu e de meu separados. Desapegar-se dos prazeres dos sentidos. O intelecto que se compraz em estudar o Dharma.
um corpo em equilíbrio, um corpo saudável, né? Com uma boa noite, com boas noites de sono, uma boa alimentação equilibrada, vegetariana, harmônica, sem alimentos que perturbam, buscar desenvolver as qualidades de um Buda, uma motivação reta, uma motivação guiada por bodhicitta, guiada pelo altruísmo, e não guiada por um benefício próprio, um benefício do eu. Uma harmonia, Shila, né? Cultivar a harmonia. Shila é essa base essencial. Sem Shila, a gente perde qualquer senso de estabilidade. Né? Nós ficamos totalmente desarmônicos. E aí a gente não consegue ter a disciplina necessária, não vai ter a paciência necessária sem Shila. Né? Para ter Shila é necessário ter paciência, e para ter paciência é necessário ter Shila. As duas andam juntas. Novamente, todas as paramitas andam juntas. Apreciar os companheiros do Dharma e os gurus, não ter um senso de competitividade, não ter um senso de mesquinhez em relação a outras pessoas que também estão buscando, aos companheiros da Sangha, aos companheiros do grupo. Apreciar os gurus, apreciar a linhagem. Né? Ter um senso de gratidão para com a linhagem, para com os gurus. Apreciar os seres também, apreciar todos os seres, sabendo que os seres, todos os seres buscam a mesma coisa. De uma forma desordenada, né, devido ao poder dos kleshas, mas todos os seres buscam evitar as causas do sofrimento e buscam gerar as causas da felicidade.